Se tem uma coisa que eu gosto de gravar aqui no canal, são top 10, lista dos 10 maiores, 10 melhores. E por que não 9, por que não 11? Você me pergunta, porque 10 passa um ar de importante, né? Os 10 mandamentos, os 10 mais. E mais uma vez estamos aqui no canal Papo Fiel, hoje para colocar os 10 melhores jogadores do Corinthians que eu, o pai, vi jogar, tá bom? Então não vem meter um assim antes da década de 80 ali, porque o pai é da década de 90 pra cá, tá bom? Então eu não sou tão velho assim ainda não. Se você tiver, comenta a sua idade aí embaixo e aí comenta o seu top 10, tá bom? Deixei separado aqui, vou colocar na tela aqui, né? Vou puxar sempre o jogador que eu colocar aqui como melhor, pensando apenas do meio de campo pra frente também, tá bom? Então eu vou desconsiderar aqui o Cássio, vou desconsiderar o Fagner, vou desconsiderar todo mundo aí que for do meio campo pra trás. É mais os caras que chegam na área pra fazer gol ali ou que são atacantes diretamente. O que é muito mais importante do que qualquer outra coisa aqui? Você deixar o like aqui embaixo, tá bom? Clica nesse botão que tem esse formato aqui, não vai cair a sua mão, então você pode clicar aí no joinha que vai fortalecer o nosso trampo demais. Outra coisa é se inscrever no canal ainda caso não seja inscrito ainda, por quê? Porque você vai fazer parte dessa nossa comunidade de Coringão pra Coringão e em algum lugar da sua tela tem um sininho, então clique nesse sininho aí e ative todas as notificações, tá bom? E aí comenta, é lógico, né, o seu top 10 aqui embaixo e não esquece de colocar a sua idade, tá? Porque é o top 10 que você viu jogar. Ah, mas eu tenho só 7 anos e acompanho o canal. Não deveria, porque aqui a gente fala palavrão de vez em quando, tá bom? Mas aí você coloca os que você viu jogar aí, beleza? Então vamos começar. Faz aquele cortezinho assim, ó. Em 10º lugar, porque eu vou de baixo até o topo, no caso, em 10º lugar, Jorge Henrique, o nosso ponta direita, às vezes jogava na ponta esquerda, que foi campeão mundial, que foi campeão da Libertadores com o Corinthians, extremamente raçudo, voltava pra ajudar, às vezes fazia gol, era provocativo e extremamente inteligente taticamente, então não poderia ser outro senão o Jorge Henrique. Jorge Henrique que foi afastado do Corinthians pelo Tite, mesmo sendo grande no elenco, pra você ver a grandeza do Tite aí, né, quando ele resolveu meter o louco lá. Eu tava doente, eu tava dodói, aí cheguei atrasado aqui, o Tite falou não, vaza, entendeu? Então o Jorge Henrique eu coloco nesse top 10 dos melhores jogadores que eu vi jogar dessa minha curta vidinha aí de 33 aninhos. Em 9º lugar, o Sheik das Américas, Emerson Sheik, o cara que morde dedo de argentino, que mete 2 gols na final da Libertadores, que provoca, que mete gol na gaveta em plena Vila Belmiro, lotada e abarrotada de sardinha, e ele bateu aquele golaço na gaveta na semifinal, e ele provoca, e ele faz gol, e ele comenta, e ele puxa saco do Duílio atualmente, mas a gente tá falando dele como jogador, mas também esse aí representou demais o manto enquanto eu pude ver jogar. Então ele é o 9º da nossa lista, justo, né? Justo, até o momento justo. Você tá concordando com o pai? Ou você tá falando que absurdo, como assim? Número 8, o 8º da nossa lista, aí já é da geração mais anos 90 ali, né, daquela geração mágica de 98, 99, 2000, Luizão, o nosso centroavante que depois foi convocado para a Copa do Mundo de 2002 e foi pentacampeão, né, cansou de meter gol com o Coringão, né, aliado logicamente aos nossos meio campo ali, mas realmente ele fazia gol de todo jeito, né, de canela, de cabeça, de voleio, de bicicleta, de dando chapéu, ele fazia gol de pênalti, ele fazia gol de todas as formas, menos de falta, porque naquela época tinha um outro cara que gostava de bater falta ali, ele não tinha espaço, senão ele teria feito gol de falta também. Luizão, centroavantaço que a gente teve aí, foi um dos melhores aí, na verdade o 8º dessa nossa lista, e vamos continuando, porque agora é o 7º, hein, passa, corta pra ser o 7º. 7º melhor jogador que eu vi jogar com a camisa do Corinthians, Zidanilo. Zidanilo realmente foi um maestro ali dentro, aquele jogador tipicamente que parecia que estava morto, mas ele era realmente muito importante taticamente, muito importante tecnicamente, e aliado a um time que já era funcional, ele conseguia expandir ainda mais, né? Um cara da grandeza do Danilo, né, na história do Corinthians, que consegue ser grande e ídolo também no São Paulo, né? Foi campeão mundial pelo São Paulo, foi campeão mundial pelo Corinthians, representou demais o nosso manto e agora está ousando ser técnico do Sub-20 e tomando críticas severas do pai aqui, mas como estou falando dentro de campo, Zidanilo não podia faltar nessa lista, é o 7º. O 6º colocado talvez cause controvérsias aqui, né? Tem gente que pode achar que ele tá mais pra cima da lista, outras pessoas mais pra baixo, mas como a lista é do pai, você não tem que reclamar, tá bom? Tem que só colocar a sua lista aqui embaixo. Renato Augusto, né? O Deus Nato Augusto, é impressionante o que joga de bola esse Renato Augusto.
Se ele não fosse tão podrinho nessa última passagem aí, aqui ultimamente ele tá mais suave, tá bom? Então a gente tá até pegando leve nesse quesito aí. Se ele joga todo jogo em alto nível, ele é um cara que seria titular em qualquer time aí da América do Sul, que dirá do mundo, tá bom? Que dirá do mundo. Então, Renato Augusto não poderia faltar, e eu tô falando também da primeira passagem dele, né? 2015, completamente inquestionável ali, né? Naquela dupla de meio campo com o Jadson. 2013, ele demorou um pouquinho pra se encontrar no time do Corinthians por conta de lesão, tratamento médico, etc. Mas depois que se encontrou também, não se perdeu jamais, né? E tocou o coraçãozinho do Adenor, Leonardo Bach, nosso Tite, que acabou levando ele pra Copa. E se aquela chapadinha que ele deu lá em 2018 no Courtois tivesse vindo um pouquinho mais pra dentro assim, aí teria, talvez hoje a gente seria ex-campeão mundial aí, né? O Renato Augusto é muito monstro mesmo, gênio do futebol aí, você pode ter certeza, um dos maiores da história, mas eu estou falando só dos que eu vi jogar, mas o Renato Augusto é monstro. Em quinto lugar está Edilson, o Capeta. Edilson Capetinha realmente não tinha pra ninguém. Ele conseguia fazer uma segunda atacância ali, né? Caindo pelas pontas, realmente, que fazia fumaça nos caras. Karembé, zagueiro do Real Madrid, que o diga em 2000 aí, quando ele tomou uma caneta numa bola que nem passava a bola, fechando a perna, nem passava a bola, passou na mágica, porque ele era magistral mesmo. Ele que começou a carreira como meio campo e depois ele foi evoluindo pros lados de campo, jogando até no final da carreira, até como um segundo, um falso 9 na época que não existia esse termo, mas realmente representou demais o nosso manto. E a gente não pode esquecer das embaixaditas, né? As embaixadinhas lá em 99 no Campeonato Paulista, que a porcada passou fumaça com nós lá, tá bom? Então Edilson Capetinha é o quinto da lista. Em quarto lugar, Ricardinho. Porra, Ricardinho não dava pra faltar nessa lista. Nível de qualidade, muita gente vai falar assim: como assim você coloca o Ricardinho na frente do Danilo, sendo que o Danilo tem Mundial, tem Libertadores, etc. Uma das coisas que eu acho mais criminosas na história do futebol é aquele time de 98, 99, 2000, 2001, 2002 não ter sido campeão da Libertadores. Merecia demais, mas nem sempre o melhor vence. É assim que funciona o futebol, por isso que o futebol nos encanta tanto. E o Ricardinho realmente só faltava fazer chover naquele meio campo. Tinha uma cadência, uma qualidade técnica, uma genialidade também, representou demais o nosso manto, canhotinho, e sem contar que um dos maiores, se não for o maior gol da história, da minha história como corintiano, foi aquele gol em 2001, faltando segundos pra acabar contra o Santos na semifinal do Campeonato Paulista, onde o Gil recebe pela ponta, corta pra dentro, deixa o André Luiz, zagueiro do Santos, arrastando a bunda no chão, toca pra trás, Marcelinho Carioca faz o corta-luz e o Ricardinho chapa no canto direito do Fábio Costa, gol, e foi um dos gols que eu mais comemorei na minha vida e mais marcante. Então o Ricardinho merece sim essa quarta colocação aí. Esse pato é mais pra cima, tá bom? Esse pato é mais pra cima, esquece. E no top 3 temos um hermanito arrombadito, ninguém menos que Carlitos Tevez, uma das maiores contratações da história do Corinthians na época 2005. Quem viveu 2005 sabe, né, que apesar daquela treta toda com a MSU, o Carlitos Tevez chegou aqui no Brasil, assim, bombado, né, estrela nível 1, assim, né, e fazia gol e dançava cúmbia e provocava os palmeirenses e deixava o palmeirense arrastando a bunda no chão e provocava de novo, aí fazia gol dando chapéu. E aí enfiava 7-1 no Santos, comemorava abrindo o braço lá no meio do Pacaembu. Realmente o Tevez representou nosso manto. Naquele 2005 ele foi eleito o craque do Campeonato Brasileiro. E por mais que ele ficou pouco tempo no Corinthians, foi um dos melhores que eu vi jogar. Esse time de 2005 também era brabo, tá? Aqui era cheio de trambique em volta, né? Então acabou durando muito tempo. Mas no meu terceiro lugar eu coloco Carlitos Tevez. Onde o Tevez está pra você? Porque se o Tevez não tiver no teu top 10 aí, a gente vai sair no soco quando a gente se tomar na rua, você tá ligado, né? O segundo colocado aí dos caras que eu mais encantou, mais brilhou meus olhos vendo jogar com a camisa do Corinthians, está o nosso gordão, Ronaldo, o fenômeno já em final de carreira, com os joelhos tudo remendado, pichado e soldado ali, no caso, entrou e conseguiu representar nosso manto, campeão paulista em 2009, campeão da Copa do Brasil em 2009, e acima do peso e conseguindo ser gênio dentro de campo, né? Você via que a bola chegava nele, ele conseguia tirar um coelho da cartola, e como a maioria dos caras que eu tô citando aqui a maioria não, todos esses caras do top 10 aí, o Ronaldo foi um dos que mais brilharam meus olhos num momento que a gente tava muito carente, né, recém caído pra Série B, recém voltado pra Série A, e a gente vindo de uma situação ali catastrófica, e o Ronaldo dava um brilho de esperança pra todo corintiano. E pra mim um dos gols mais marcantes também foi feito pelo Ronaldo, que é aquele gol que ele derruba o alambrado lá em Presidente Prudente, onde o Milton Leite narra: senhoras e senhores, o fenômeno voltou. Realmente o fenômeno não tem pra ninguém,
meu segundo dessa lista, hein, cara? Você acha que eu peguei muito leve, né? Coloquei ele muito em cima, você acha que ele merecia estar embaixo? Você acha que ele é o top da lista? Porque o top da lista eu tenho certeza absoluta que você já sabe qual que é. Não poderia ser outro em qualquer lista que eu vou fazer aí, no mínimo top 3 esse cara entra, Marcelinho, pé de anjo carioca. Pra ele não tinha ninguém, cara. Se você não viu o Marcelinho jogar, realmente você não tá completo na história do Corinthians aí, cara. Realmente, quando saía falta perto da área, a gente já chamava de pênalti. Saía falta do lado da área, era pênalti também. Saía falta longe, era pênalti também. E quando era pênalti, de vez em quando ele errava, né? De vez em quando ele errava um pênalti ou outro aí, uns pênalti meio decisivos assim, mas ele fazia gol de pênalti também que humilhava. Ele não batia, ele desprezava o goleiro, né? Aquela bola que rolava só no cantinho e o goleiro quebrando a coluninha pra cá. Sem contar que ele era um meio campo também muito cadenciado, batia muito bem na bola, né? O maior batedor de falta de todos os tempos, mas não era só falta. No escanteio também ele era monstro, batia uns escanteios com um efeito assim, vários gols olímpicos aí, e com a bola rolando também, né? Como eu falei, cadenciado, sabia ler, fazer a leitura de jogo, e como ele numa grande parte do tempo jogando com a camisa do Corinthians, ele fez dupla com o Ricardinho, era dois caras assim que quando você deixava um sem marcar, o Marcelinho aparecia pra fazer um cruzamento na área assim e praticamente colocava com a mão pra finalização dos nossos centroavantes aí. Então é lógico, o pé de anjo não poderia não ser o primeiro dessa lista dos melhores que eu vi jogar com a camisa do Corinthians, tá bom? E aí eu tô doido pra saber qual que é o seu top 10 aqui embaixo, comenta, vê se você concorda com o meu, tá? Se você não concorda tem que engolir seco, tá? Tem que ficar triste aí pra você, tá bom? Deitar em posição fetal e chorar no banho, é isso que a gente fala aqui, tá bom? E aí, gostou, primeira dama, desse nosso top 10 aqui? Deixa o comentário aqui embaixo, já falei, né, umas 250 vezes, clica no like aqui também, que isso ajuda, se inscreva no canal, ative o sininho e toda essa parafernália que ajuda a gente demais, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians e contra rival é poucas ideias.